Boa. E Palumbo, quer fazer alguma pergunta? Gostaria. O senhor estava falando sobre dinheiro, riqueza. E a gente vê na internet coaches, né, alguns pregadores falando em prosperidade. Mas Jesus, ele nunca pregou ostentação, nasceu numa manjedoura, num lugar simples, humilde. Às vezes não tinha onde repousar, não tinha onde dormir, não tinha onde ficar. Da onde eles tiram essas teorias? É do Velho Testamento que eles tiram isso? Inclusive para poder tirar dinheiro do povo? Porque Jesus sempre foi humilde. O que o senhor atribui a esses coaches, esses pregadores, que ficam falando em ostentação, que se você der um dinheiro aqui, você vai receber em dobro? Então, veja, a grande tentação é você fazer um evangelho que agrade você. Então, o evangelho coach, um evangelho light, ele agrada a todo mundo. Então essa é a grande tentação, isso aí atrai pessoas, as pessoas querem isso daí, elas querem essa proposta, elas querem dinheiro, elas querem prosperidade. Então o pregador muitas vezes, quando entende que é isso que as pessoas querem, é isso que ele dá para conseguir audiência, para conseguir seguidores e sei lá o quê. Os 10 mandamentos à la carte. Exato. Você escolhe o que é melhor para você. Só que esse pregador vai prestar contas para Deus. Ele vai prestar contas. Sendo escravo do dinheiro. Ele vai prestar contas para Deus. Você não pode interpretar o evangelho como você quer. A gente não pode colocar a nossa livre interpretação aqui. A gente tem que escutar essas palavras como estão aqui. Nós não temos o poder nem de acrescentar e nem de tirar nada. Aliás, Milho, abre aqui sua Bíblia. Olha que forte essa palavra que está no último livro da Bíblia. Último livro e último, que é Apocalipse 22. Olha isto. Lê aqui do 18 ao 19. Apocalipse 22, do 18 ao 19. 18. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas nesse livro. Você não tem poder de acrescentar nada aqui. Se você acrescentar alguma coisa, as pragas deste livro vão vir todas sobre você. Veja que isso no último livro da Bíblia, no último capítulo, é Deus te dando uma cutucada. Não mexa nesse livro. Não inventa. Não força. Esta é minha palavra, não é palavra de homens. Esta é minha palavra. Você gostando dela, você não gostando dela, mas ela é a palavra que salva, ela é a palavra que liberta. Então você não pode ajuntar nada. Segue o texto. E se alguém dele tirar qualquer coisa... vamos tirar isso, porque isso daqui, o mundo progrediu, a palavra está ultrapassada. Não, você não pode tirar. Tem muito isso aqui nessa empresa. Não, isso não pode, isso pode. Se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas nesse livro. Olha que forte essa palavra. Se você colocar alguma coisa, as pragas deste livro caem sobre você. E se você tirar alguma coisa, eu também te tiro do céu. Ou seja, para você ir para o céu, você tem que obedecer às coisas que estão neste livro. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Por exemplo, quando a gente vê o sistema prisional e quando a gente vê a Cracolândia, que a gente tem aquele negócio que o ser humano é bom e tal. As únicas pessoas que se salvam dessas duas coisas, elas se salvam por isso aqui. E verdade, só por isso. Verdade. Por quê? Porque Deus... Veja bem, a gente tem que entender uma coisa, que o vício é um pecado. A gente não pode encarar as coisas somente como um fator humano. Então, para a Sagrada Escritura, drogas é pecado, bebedeira é pecado, vícios, qualquer um que seja, eles são pecados. E quem é que liberta você do pecado? Cristo. É simples assim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você falou uma coisa muito real. O que mais resolve a vida deste povo é quando eles conhecem Cristo, porque Cristo me liberta do meu pecado. Sim, mas o Cristo também, porque o Cristo ele te perdoa. Sim. Né? E essa foi a grande, né, que eu acho muito legal isso também. Se você realmente se arrepender
e pedir o perdão a Cristo, você tem o seu lugar garantido, né? E pode ser aos 49 do segundo tempo. Isso é maravilhoso. É verdade. Sempre dá tempo. Isso eu acho bom. Isso aconteceu com o ladrão na cruz. A questão é que você não sabe se você vai ter tempo de chegar a esses 49 do segundo tempo. Por isso a melhor coisa é se converter hoje. Né? Entendi. Então pode ser que não dê tempo. Porque você pode estar no carro e vem um acidente drástico, você não tenha tempo disso. É verdade. Não tinha pensado nisso, Frei. Isso eu não tinha pensado. Então, pense bem, Delari. Aí, pense bem aqui, ó. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu é ladrão. E Jesus fala o que para Zaqueu? Hoje a salvação entra na tua casa, não é para você mudar de vida amanhã. E aí Zaqueu fala, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque a salvação tem que acontecer agora. A salvação tem que acontecer hoje. Então, à medida que eu ouço a palavra, eu não posso falar, então tá bom, Deus, amanhã eu me converto, mês que vem eu me converto. Enquanto eu não me converto, eu vou aproveitar do mundo. Isso daí é falcatrua com Deus. Entendi. Não tem muita negociação. Isso que você estava falando de pode ou não pode. O ano passado, as lives, né, do Frei Gilson foram suspensas pela Meta. Ali reunia, acho que 500 mil de pessoas, 5 horas da manhã. O que aconteceu ali, Frei? Então, até hoje a gente está sem resposta. A gente pediu esclarecimentos, a gente pediu o motivo daquilo e não tivemos respostas satisfatórias. O que acontece é que houve uma grande pressão da sociedade e do poder público para resolver aquela situação. E dentro de 5 dias a gente teve tudo normal. Rezar não pode na internet, né? Outras coisas podem. Naquele dia, um dia anterior, a gente tinha falado de algumas coisas que talvez incomodou alguém. Eu não sei, eu não posso dizer do que eu não tenho prova. Mas que foi um fato estranho, porque ficamos bloqueados e só da transmissão ao vivo. Então o meu Instagram funcionou normal. Do terço? Porque aí o ao vivo era o que eu precisava pro terço, pro rosário. Só isso que eu não tinha como fazer. Eles dão respostas genéricas. Mas quem? A Meta. Instagram? A plataforma. Tipo, não pode mais transmitir. Mas por causa da pressão, em 5 dias retornou. Exatamente. Que hora você fica? 4 da manhã? Muito cedo, né? É muito cedo. 4 horas da manhã eu tenho Mas só agora, né? Mas não é todo dia. Quaresma. Aliás, eu faço convite para todo mundo, de 5 de março a 20 de abril, se você quiser viver essa loucura em Deus, acordando todos os dias às 4 da manhã, só na Quaresma, de 5 de março a 20 de abril. Todo dia? Todo dia. De segunda a sábado. Domingo a gente descansa. Porque domingo a igreja entende, a igreja católica, que não é dia de penitência. A gente descansa e vai dar 40 dias mesmo assim. Delari vai participar. Ô Frei, qual que é as pessoas assim, que você vê dos jovens, assim, a dificuldade de encontrar Deus, a dificuldade de sentir a presença de Deus? O que você falaria para uma pessoa que está tentando buscar, está tentando entender tudo isso que a gente está falando aqui? Vou pedir para o Emílio abrir outra palavra aqui. Olha lá, hein? O Emílio tem medo de... Tenho medo nada. Desagradar a Deus, pô. Nada, pô. Todo lado 1 João, capítulo Primeira carta 2, de João, capítulo versículo 15. Antes de você ler, o jovem tem medo de largar o mundo. Você tem que entender que para seguir a Deus você vai ter que largar o mundo. Qual é o problema? Mas eu não quero largar as coisas do mundo que eu faço. O que o mundo vai falar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? O que o sistema vai falar de mim? O que a minha família vai falar de mim? Então você não está pronto para seguir Jesus Cristo. Porque o seguimento de Cristo comporta o abandono do mundo. Conforme ele vai ler agora. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. A palavra de Deus é categórica. Não amar o mundo, nem as coisas. Tudo mundo. Que há no mundo você não pode amar. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Aí foi o que você me perguntou. Como é que ela vai experimentar o amor de Deus se ela está no mundo? Não tem como. Você quer experimentar o amor do Pai na farra. Você quer experimentar o amor do Pai nas coisas do mundo? Não vai conseguir. Por quê? Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. É apelo mas à carne, do mundo. Apelo à carne, apelo dos olhos, apelo da soberba. Então, isso é mundo. E aí é o que a Bíblia fala, o que vai acontecer com o mundo? O mundo passa com as suas
concupiscências. É isso que o mundo não entende, o mundo vai passar. É isso. Mas aquele que cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então eu diria isso para o jovem: você tem que ter coragem, meu amigo, de seguir Jesus. Eu tive que fazer essa escolha que você está falando com 14 anos de idade. Eu vivi uma vida de mundo, eu amava as coisas do mundo, mas quando eu entendi isso daqui, falei, não dá mais. E o anticristo, hein? O anticristo está aqui, ó. Tá aqui, pode ler. Filhinhos, 18 aqui, hein? João 18 aqui, ó. 1 João capítulo 2, versículo 18. É isso aí. Filhinhos, essa é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Veja, o anticristo é aquele que vai contra Cristo. Tudo que prega contra Cristo é um anticristo. Há muitos anticristos. E tem muitos, né? Muitos. Eles saíram dentre nós, mas não eram os nossos. Veja, eles às vezes se camuflam, eles às vezes parecem que são dos nossos, mas não são. Eles negam Cristo, eles negam a palavra de Cristo, eles negam o ensinamento de Cristo. Portanto, é o anticristo. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Exato. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Até aí tá bom. Nem todo mundo quer seguir Cristo, e a gente tem que respeitar, porque até o próprio Cristo falou: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser, você não é obrigado. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignoreis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Se você quiser Cristo, você vai encontrar a verdade. Nenhuma mentira provém. Não tem mentira na verdade, não, né? Não. E você tem que entender uma coisa: o diabo é mentiroso e Cristo é a verdade. O diabo é danado. Danado. Até demais. O diabo, ele é danado porque o diabo, ele sempre aparece numas horas meio que é onde você tem que decidir, né, Frei? Por quê, hein? A principal coisa que o diabo quer fazer é te tirar você do céu. Então, tudo que o diabo puder fazer para tirar você do céu, ele vai fazer. Então, ele vai aparecer sempre, a Bíblia diz, ele rodeia ao teu redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Abra aí a sua Bíblia. Que são as provações, né? É. Que a gente passa. Você passou por muitas provações? Muitas. É? Muitas, todos os dias. Todos os dias você passa também? Tentações. Mesmo sendo Frei? Sim, quanto mais de Deus você Achei mais... que era só comigo. Quanto mais de Deus você Eu luto muito. Mais você vai ser tentado, mais você vai ser provado. Eu perco sempre. Às vezes uma luta. O máximo... o Rufo tá lá. Você é fã do Frei? É? O Rufo lá. Ó o Rufão. Olha o que está escrito aqui, versículo 12, Apocalipse 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar... Por que o céu tem que estar alegre? Porque o diabo saiu de lá. Aquele que quis conturbar saiu. Que é o anjo caído, né? É o anjo caído. Então vocês se alegrem, o céu se alegra, porque o perturbador saiu daqui. Está aqui com a gente. O desobediente foi embora. Mas presta atenção, ó terra, ó mar, cuidado. A gente que está aqui, cuidado. Puta, agora complicou, hein, gente? Porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Desceu para vós, cheio de grande ira. Ele não é teu amiguinho, ele veio para te destruir. Conforme está em João 10:10. Ele veio para destruir, roubar e matar. Então, esta é a artimanha do demônio. Ele já é um anjo decaído, ele não quer ser salvo, então o diabo não vai se arrepender, o diabo não vai ter um momento que ele vai para o céu. Não, ele não quer isto. E agora ele está cheio de grande ira, querendo levar outros que façam o que ele fez. A desobediência, a rebeldia, para que também percam a sua salvação. E o legal de tudo isso, né, Frei, e toda essa conversa que a gente está tendo, é para a gente ser um ser humano e não um animal, né? Exato. Que é justamente é aí que a gente, aí que está o. Você falou uma coisa importantíssima, né? Porque o que é um animal? Ele age sem razão, ele age por instinto. Então deu vontade de fazer, eu faço. Você não é animal.
Tanto é que o que o Catecismo da Igreja Católica fala como definição de pecado, ele diz assim, é um ato contra a razão. Uhum. Racionalmente, o pecado não é bom para você. Por exemplo, a bebedeira. Você vai encher a cara, você vai ficar doente, você vai passar vergonha na rua. Isso não é bom para você. É um ato contra a razão. Ah, mas eu estou com vontade de fazer. Então, mas animal que age de acordo com o instinto. Eu tenho que ser governado por uma razão. E aí eu que sou cristão, não só pela razão, mas uma razão iluminada pela fé. Aí fica mais bonito ainda. Com os valores, né? Com os valores do Evangelho. Aí fica lindo. Então, mas isso aí é o que todo mundo segue. Porque você querendo ou não, você falando dessa religião tal, aí tá, os 10 mandamentos são os nossos valores, né? Exato. São os nossos valores. Um dia um jovem rico chegou para Jesus e perguntou, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Jesus falou, obedece os mandamentos. Pronto. Estes são os nossos valores. Valores tais que o mundo de hoje está tendo dificuldade de seguir. Os 10 mandamentos... Mas por quê? Porque o mundo não quer seguir Deus, não quer seguir a palavra de Deus. E os mandamentos são exigentes. Se você parar para pensar, os mandamentos são exigentes. E o mundo não quer. O mundo quer seguir os seus prazeres, quer seguir os seus desejos, quer seguir as suas vontades. Só que você, longe do mandamento de Deus, você vai fazer coisa errada. Você vai fazer coisa que não é bom. Não é bom para você, não é bom para Deus e não é bom para o seu próximo. Então, mas eu vou fazer uma pergunta, porque eu sou velho. Eu fiz catecismo, eu fiz todo esquema lá que tinha antigamente, que você era meio obrigado. Não tinha conversa, você era batizado e tal, fazia todo o esquema. E hoje em dia, as pessoas pensam assim, falam, eu vou deixar meu filho crescer para ver o que ele quer ser depois. Porque depois ele decide a religião dele e tal, não sei o quê. Por que a gente perdeu esse... Por que se perdeu isso nessa geração? Por que só com a fé é isto? Por que só com a fé é assim? Cadê o pai e a mãe que diz assim, vou deixar você crescer para ver se você quer escovar os dentes ou não? Eu vou deixar você crescer para ver se você vai para a escola ou não. Eu vou deixar você crescer para ver se você quer fazer... Veja, as coisas simples da vida, quem decide pela criança são os pais. Quem decide a hora de tomar banho é os pais. Quem decide a hora de ir para a escola é os pais. Agora, por que a fé eu vou esperar crescer? Na verdade, isso mostra uma sociedade que quer tirar Deus do mundo. Ou porque perdeu a fé? Perdeu a fé. Mas se você perder a fé, você não atravessa a rua, né, Frei? Quando Sem você passa fé por uma impossível dificuldade, agradar a Deus. Quando você passa por uma dificuldade na sua vida, aí que você fala que você teve lá no hospital lá, você fala, aqui é só Deus e só Deus que pode me tirar daqui. É isso aí. Não é? Na hora da aprovação. Né? Agora, deve ser muito legal. E você também é um cara, né, ô Palumbo, que você ajuda muita gente, você muda a vida de muita gente, né? Isso é legal nas coisas, né, que vocês fazem, né? Mas você o Frei também, né? Você falou uma coisa muito interessante. Todo ex-presidiário que se recuperou, que eu conheci, foi Deus. E todo ex-viciado foi Deus também. Jesus entrou, a droga saiu, Jesus entrou, o crime saiu. É impressionante isso. Eu não conheço casos de pessoas que não se apegaram a Deus que tenha saído do vício, por exemplo. A gente vê isso na Cracolândia, o cara sai com a Bíblia na mão, né? Exatamente. Isso que é importante, o papel dessas pessoas que vão lá resgatar através de Jesus Cristo. Já contei isso aqui algumas vezes, né? Tem um assessor que ficou 25 anos na dependência. Ele saiu das drogas quando Jesus entrou na vida dele. É a fé, né? Frei, hoje praticamente assim, a força da sua fé e a fé que você espalha por todo o Brasil aí, são pelas redes sociais. Mas a gente sabe também que assim, as redes sociais é a parte muito podre do que a gente tem no mundo hoje. De certa forma, o senhor recebe hater ou pessoas que falam mal da sua pregação, da sua fé? Tem esse tipo de coisa? Sim, todos os dias. Acontece o seguinte, quando você fala uma coisa que as pessoas não querem escutar, você vai receber um bombardeio.
Então tem evangelhos que eu vou pregar que eu já sei. Só que eu tenho que pregar a palavra. Por Sim. exemplo, vou falar um assunto vespeiro. Mateus 19. Perguntam para Jesus se pode divorciar. Aí Jesus fala que não pode. Eu tenho que pregar que pode ou que não pode? Eu tenho que pregar que não pode. Sim. Eu não posso mudar a palavra dele. Meu amigo, quando a gente começa a falar essas coisas, aí vai chegar um monte de gente falando, não, mas eu tenho que, eu tenho direito, eu tenho isso aí. eu tenho aquilo. Eu quero a minha felicidade. Eu quero a minha felicidade. Ou seja, mas eu mereço. Eu não posso pregar um evangelho que te agrade. Eu tenho que pregar o evangelho que está aqui. E se Cristo falou assim, eu tenho que falar assim. Então, o padre, o pregador, não é aquele que inventa uma palavra. Sim. Ele já recebeu pronto. Eu já recebi pronta essa palavra. Então, eu não tenho o direito de mudá-la, como eu abri lá em Apocalipse. Fiz vocês lerem. Então, eu já recebi pronta. Eu não tenho que ficar inventando a moda, entendeu? Frei, você tem milhões de seguidores ativos e a gente vê um movimento de algumas pessoas que espectro religioso, não necessariamente católico, que vão para a política. Por outro lado, você tem alguns países, e o Brasil é um deles, que fala assim, não, o Estado é laico. Você acha que deveria ter mais políticos usando a palavra para fazer as leis ou são departamentos absolutamente distintos? Veja bem, você não pode politizar a fé. Você não pode politizar a palavra. Então, toda vez que você usa a palavra para fazer política, isso não vai dar certo. Então, cada um no seu quadrado. Política é política, no seu lugar, e a palavra de Deus tem o seu lugar. O que acontece é que a palavra de Deus ela tem valores, né? E esses valores devem nortear uma sociedade. Sim. Então é isso. Nesse sentido, há uma intersecção. Isto. Mas você instrumentalizar a palavra para fazer política, isso dá ruim. Muita gente faz, né? Muita gente faz. Mas aí não... Eu também não gosto. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma Sim, perguntinha? Olha lá, Ô, a Frei, freira. eu sei que você porque eu sei que você é muito devoto de São Miguel Arcanjo, né? Acho que teve ali, principalmente quando você esteve na Itália, enfim. E aí tem a medalhinha de São Miguel Arcanjo pra gente colocar, acho que na porta de casa, e acho que também tem a aguinha perfumada de São Miguel Arcanjo. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência lá na Itália, né? Você fez os 40 dias com São Miguel Arcanjo, e que a gente, o poder de São Miguel Arcanjo na nossa vida, como que a gente pode usar isso para nos proteger, nos abençoar, enfim. Mas eu qualquer coisa, se tiver que ler a Bíblia, o Emílio lê no meu lugar. Que a voz dele, ele está querendo desbancar o Cid Moreira. Pois não vem essa conversinha, não. Veja, respondendo a sua pergunta... Quem o São Miguel Arcanjo, conta um pouco da história dele aqui, para a gente passar para a audiência, está muito alta. Tá. Eu, de fato, fiz uma visita ao Monte Gargano, na Itália. Foi onde São Miguel Arcanjo apareceu para um bispo no século V e pediu para consagrar um santuário para ele. É um santuário muito forte. Ali eu fiz uma experiência com São Miguel e desde então eu também fiz. Hoje eu faço de 15 de agosto a 20 de setembro, 40 dias dedicados a São Miguel Arcanjo. Quem é São Miguel? Qual é a força dele para mim e para você? Eu vou pedir para o Emílio ler de novo. Boa. Sério? Emílio. Capricha. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve uma batalha no céu. Houve, é passado. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. Então veja, Miguel é alguém que combateu o dragão. Quem é o dragão, Emílio? O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente. Olha quem é esse dragão. O dragão é a primitiva serpente que apareceu no Jardim do Éden. Então está deixando claro que é o diabo. Então Miguel batalhou contra Satanás. E diz a palavra que Miguel venceu Satanás. Porque Miguel era um anjo, não era um dos mais poderosos. Ele era um anjo muito humilde. E a humildade de Miguel venceu o orgulho de Satanás. Continua. O sedutor do mundo inteiro, que é o demônio Satanás, né? Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então, olha que forte essa palavra. Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Então, o diabo, qual é o papel dele? Seduzir a gente.
O demônio e o Satanás, eles estão aqui para seduzir a gente. Seduzir. Por isso que a gente sente, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado. Exato. Né? Exato. Isso já vem de Deus. Isso já está Já está inscrito em você, já na tá sua consciência. Na centelha de Deus. Já. A centelha de Deus, quando a gente Você não nasce... precisa ter fé, não precisa ter nada. Não precisa ter nada. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Né? Exato. Que é a centelha que a gente tem, né? Você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. É igualzinho aqueles desenhos que a gente viu no passado, onde vem um diabinho e um anjinho. E o diabo, ele vai seduzir para você fazer aquilo que você sabe que é errado, mas ele vai seduzir você para fazer aquilo. Que é onde a gente fala, não, mas eu mereço isso. Ah, isso aí não é nada. Você vai Vamos ser lá. feliz. É, isso aí. Que é a sedução do Agora- diabo. Puta, tamo ferrado, hein? Agora, Emílio. Hein, Palumbão? Tamo ferrado. Emílio, Frei, tamo ferrado. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é o valor da sua felicidade que não é a felicidade de Deus? Então você vai fazer uma coisa que te deixa feliz, mas algo que entristece o Deus que você ama. Não tá certo, essa conta não fecha. Eu vou fazer o break agora para deixar o Delari feliz. Tá impossível. Olha lá, ele deu um sorriso. Faz o break, Reginaldinho. Estamos aqui hoje com presença ilustre no Pânico hoje, o Frei Gilson. Vai lá, Reginaldinho. Ô Frei, a gente estava falando aqui do pecado, das tentações aqui. A natureza do ser humano é ser um rebelde ou a natureza do ser humano é servir a Deus? Porque a gente tem, né, o ser humano quando ele está imaturo, ele tem o ciclo dele. Eu queria que você desenvolvesse sobre isso. É uma boa pergunta. Eu tenho que responder com a palavra, tá? Veja, o Emílio é o meu leitor. Boa. Você sabe que tudo tá aqui, né? Sim. Tudo tá aqui. É que as pessoas têm preguiça. É isso mesmo. Porque o livro é grande. É um livro grande. E a letra é pequena. Fazia tempo. Gênesis Tem 1, figura. 27. Gênesis 1, 27. 1:27. Qual é a natureza do homem? Olha aqui. Peraí, cadê o 27? Ah, 27 está aqui. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus fez você bom. Essa é a tua natureza. Só que, Gênesis 3, a mulher é seduzida pelo pecado, a mulher leva o homem ao pecado, o homem, o ser humano, ele vai se corromper. E aí o que acontece? Aí a gente vai precisar ir para Romanos capítulo 5. Então, mas a beleza que a gente tem como ser humano e a gente observa essa beleza no Foi mundo... perdida. Não, então, mas isso vem de Deus. Veio de Deus, veio de Deus. Tudo isso que a gente natureza. tudo isso que a gente observa de grandioso e do talento que a gente... Porque, por exemplo, o ser humano tem muito... Samidana Eu não tenho. tem muito talento. Não. Sim, sim. Não. Ele é um gênio. Sim. E Não, Deus, eu não. ele distribui. Os seus dons, os seus, os Isso, seus favores. isso vem de Deus. Tudo vem de Deus. Vem de Deus. Tudo que é belo vem de Deus. Tudo que é bom vem de É isso Deus. aí. Tudo, tudo. Só que, com o pecado, nós fomos criados em glória. O pecado tirou essa glória. Olha o que está escrito aqui. Que seduz a gente se seduz por Exato, isso. exato. Olha aqui, ó, Romanos 3, 23. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Todos pecaram e agora todos estão privados. Da glória. Então o que o pecado te trouxe? Era algo que você tinha e você perdeu. Você tinha amizade com Deus, você perdeu. Você tinha a glória de Deus, você perdeu. No pecado. No pecado. E olha o que está escrito aqui, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Aquela morte de Adão e Eva passou para todo mundo. E aí entrou o pecado, entrou a concupiscência. Então, o que é a concupiscência que tanto você leu aqui? Concupiscência. A concupiscência é a inclinação para fazer coisa Isso. ruim. Que é o que a gente tem, que é o Adão e Eva, né? Exato. O Adão e Eva está dentro de nós. Por isso que a palavra vai dizer: despojai-vos do homem velho e revesti-vos do homem novo. E quando ele se esconde, que foi o pecado, né? Porque ele se escondeu de Deus, né, o Adão. Ele se esconde daquilo lá que era o pecado, que foi o primeiro pecado, que é a vergonha, né? Sim. Exato. O ser humano, quando peca, ele se esconde de Deus.
ouvi teus passos no jardim, me escondi porque tive medo. Esse é o processo. O pecado faz você se esconder de Deus. Que tem muita gente Se afastar. escondida. Muita. Passa longe. Passa. Né, Sami? Não acha. Não, a gente passa longe. Que tem de gente escondida. E aí é por isso que vocês, quando pedem para Jesus, ensina-nos a rezar. O que Jesus pede para a gente rezar? Eu vou dar um conselhinho para vocês. Quando vocês forem rezar, digam assim: livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Porque a tentação vai chegar. Sim. Mas me livra da tentação e me livra do diabo. Jesus pediu para a gente fazer isso. Gente, não é brincadeira. Por isso que nós teríamos que ir para Efésios capítulo 6, onde Paulo vai dizer o quê? Que a nossa vida é um verdadeiro combate espiritual. Nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas nós lutamos contra principados e potestades. Então a nossa luta aqui no mundo é contra demônios.